O CNJ e o Tribunal de Justiça da Bahia seguiram juntos para o município de Cachoeira, distante 116 quilômetros da capital baiana. Na chegada foram recebidos pelo prefeito Tato Pereira e o vice-prefeito Gevaldo Simões. Uma reunião para tratar da situação dos cartórios da região. O fechamento de uma unidade no distrito de Santiago do Iguape provocou mobilização da comunidade quilombola e o assunto foi parar no Conselho Nacional de Justiça. É um cartório, como eu acabei de falar, centenário, uma região de quilombolas, né, que tinha uma identificação muito grande com a comunidade. A comunidade, que eu falo, são mais de 10 mil moradores, já se identificavam como algo deles. Então, tem uma importância assim, histórica, cultural enorme. A cidade de Cachoeira, no recôncavo baiano, ainda preserva todos os traços históricos e culturais de quem travou as lutas pela independência da Bahia, cuja batalha final ocorreu no dia 2 de julho e foi decisiva para a libertação do Brasil. A Casa da Câmara e da Cadeia exibem parte dessa memória, que foi compartilhada com a comitiva do CNJ e do TJBA, contada pelo secretário de Cultura e Turismo, Cleidson Sá Barreto. Falar de Cachoeira é sempre, para a gente que é de Cachoeira, motivo de muita emoção, né? Porque estamos falando de uma das cidades mais importantes, quarta cidade mais antiga desse país, né? Estamos falando do primeiro recorte territorial totalmente independente do domínio português, 3 meses antes do que São Paulo, com 7 de setembro de 1822. Cachoeira conseguiu a sua liberdade frente ao domínio português em 25 de junho de 1822. O que ainda nos chama a atenção, como cachoeirano, como baiano, como nordestino, é como essa informação tão importante e esse legado histórico-cultural tão importante para o nosso país não consegue chegar aos 4 cantos do nosso país. A visita ainda passou pelo Museu do Cinema, que proporciona uma viagem no túnel do tempo em imagem preto e branco. A Irmandade da Boa Morte, uma das maiores manifestações culturais do recôncavo baiano, passada de mãe para filha por mulheres negras. Elas decidiram se unir na época para comprar a alforria de inúmeros escravos. A festa tem quase 200 anos e virou patrimônio imaterial da Bahia desde 2010. No final, o conselheiro Valdetário visitou o cartório de Cachoeira, onde foi possível identificar documentos do final do século XIX e realizou uma audiência na cidade de Santiago do Iguape, que teve o cartório fechado por causa da arrecadação, que não cobria os custos para manter a unidade. Santiago do Iguape é uma vila de pescadores e 16 comunidades quilombolas. Cerca de 3.500 famílias de baixa renda que defendem a manutenção do cartório na cidade. Mais de 200 anos na nossa comunidade. Meus avós, meus bisavós, foi tudo registrado aqui. Eu sou registrado, minha mãe morreu com 80 e poucos anos agora, recente. E o cartório é a nossa vida, é o que o governo representa aqui no nosso distrito, é o cartório e o ginásio, entendeu? Então é muito importante, é um sonho nosso. Que os aspectos relevantes é satisfazer, né, os anseios dessa população quilombola que já foi tão maltratada durante toda a história do Brasil, que continua sendo humilhada, que continua sendo maltratada, e de repente a gente se vê na possibilidade de ter um ganho, né, que é o retorno dos nossos livros, dos registros dos imóveis, dos registros de pessoas naturais para cá, até do próprio tabelionato de notas. A gente vê isso como uma vitória enorme diante de tantas perdas, né, que os quilombolas já passaram, que os negros brasileiros já passaram durante todos esses anos de história. O conselheiro do CNJ e o corregedor das comarcas do interior do TJBA foram recebidos com faixa e esperança pelo povo quilombola de Santiago do Iguape. Apesar da determinação de fechar os cartórios com baixa demanda e arrecadação, o local apresenta um contexto cultural diferente dos demais casos analisados. A decisão vai preservar a história da cidade e dos negros que lutaram pela independência do Brasil. Primeiro, aqui se mostra o berço do próprio Brasil. Não só pelos registros de nascimento, mas pelos registros de óbito. Nós temos aqui o berço da nação. Hoje eu pude folhear nos livros, nos assentamentos do cartório, registros de 1800. A história da região remete à própria independência do nosso Brasil, em relação a Portugal. Então esse contexto histórico ele tem que ser considerado.
O serviço do Poder Judiciário, ele é um serviço que deve ir além dos autos, além dos livros e registros. Ele deve, com certeza, cotejar a identidade cultural de um povo. E esse povo resiste uma identidade cultural que tem muito a ver com o surgimento do próprio Brasil. Daí esse diferencial de Santiago do Iguape em relação a outras comarcas que eventualmente possam ter sido extintas para o serviço cartorário. A conciliação aqui, ela já encontrou a decisão. Qual é a decisão? O cartório deve permanecer. O formato técnico, jurídico, que nós vamos empreender na decisão, ela que precisa de um apuro, daí a decisão não ter saído de imediato. Mas a decisão principal, eu diria, a causa de decisão, que é a manutenção do cartório para o atendimento à população do Vale do Iguape, essa já está tomada, já ficou muito clara para mim, para o desembargador Salomão, corregedor do Tribunal de Justiça, que nos acompanhou na audiência, de que nós precisamos resolver mantendo o cartório, preservando a história, salvaguardando os livros. O formato que essa decisão terá, se utilizando um cartório de uma cidade mais próxima, de um distrito, se o cartório ficará inicialmente na forma de interinidade, esse formato jurídico nós vamos conformar nos autos. Visita muito positiva, e essa positividade ela vem especialmente da demonstração da sensibilidade do conselheiro Valdetário de sair de Brasília para vir a Vale do Iguape para conhecer a sua realidade. Que fica aí a profunda gratidão do Tribunal de Justiça da Bahia por esse gesto.